O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Provérbios 1:7. Muito bom dia! Segunda-feira, dia 30 de novembro, estamos aqui diretamente da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Eu sei que você já deve estar fazendo vários planos para o ano que vem e esse programa vai te ajudar exatamente nisso, a se planejar em questões importantes da sua vida e aprender a focar também em questões do seu trabalho. E esse programa vai falar muito sobre isso, para se planejar, se preparar. Enfim, tem conteúdo muito bom falando para você sobre desenvolvimento no trabalho. Hoje, em específico, uma entrevista que vai falar sobre coaching. Fica ligadinho que tem mais. Mas antes, eu quero dar parabéns aos nossos ganhadores. Está vendo esse livro aqui que está na minha mão? Esse combo do Pastor Arival, o Novo Testamento Explicado? Pois é, ele foi sorteado, e mais esses dois livros aqui, esse do reverendo Hernandes, que fala da igreja, e também esse Homens de Oração. São os livros que foram sorteados, e toda semana, durante toda a nossa programação, nós estamos sorteando livros aqui. Eu quero dar parabéns para quem participou, agradecer também a sua participação e ler aqui para vocês os ganhadores destes livros. Foi a Dulcineia Bezerra Lins, de Caruaru, Pernambuco, o Elcio Lacerda de Almeida, de Presidente Epitácio, São Paulo, e também o Daniel Goulart Figueiredo, Três Rios, do Rio de Janeiro. Olha só, gente do Brasil inteiro participando e ganhando esses livros. E continue ligado na nossa programação, que a gente vai continuar sorteando livros aqui, e tem sido um sucesso. E é isso aí. A gente sorteia livros, tem muito conteúdo aqui relevante para você, e a gente separou uma música que toca na Rádio Pinheiros, que tem a ver com o nosso tema de hoje, para a gente melhorar. E a música que a gente separou é do Eli Soares, que fala assim: me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Eu brinquei antes aqui que eu digo que essa música começa por mim, né? A gente só sabe errar. E se não for a graça de Deus, né, nos ajudando, a gente só faz besteira. E agora, eu sei que tem muita gente que está nos assistindo que quer melhorar a produtividade, e esse programa vai falar sobre isso. Depois nós temos uma entrevista com o Paulo Lali, mas agora nós temos uma novidade que a Tainá está trazendo para a gente. Agora você tem mais uma ferramenta para ficar por dentro de tudo o que acontece na IPP-TV. Eu estou falando do novo site da IPP-TV, é isso mesmo. Lá você pode acessar e encontrar a grade completa de toda a programação da nossa TV. E o legal é que você pode clicar no vídeo e ser direcionado até o nosso canal e assistir o vídeo na íntegra. O outro detalhe é que lá você também conhece toda a equipe responsável pela programação da sua TV missionária. Então é só você acessar www.ipptv.br e se divirta! E para falar desse tema, coach como ferramenta de desenvolvimento, nós convidamos uma pessoa que domina o assunto e de uma forma segura, diferente do que muitas coisas que a gente tem visto por aí. A gente vai falar sobre isso, inclusive. Nós convidamos o Paulo Lali, que ele é membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros desde 2011, casado com a Shayla Lali, nossa querida Shayla, e ambos são líderes do grupo de pastoreio de Alto de Pinheiros. Pai da Natália, que é casada com o Murilo, e pai do Victor, também pais do Victor, né, também. Formado pelo ITA, participou de diversos cursos em Harvard, atua desde 2011 como conselheiro certificado pelo IBGC e coach executivo. Atuou como vice-presidente de Supply Chain na Natura durante 4 anos. Desenvolveu sua carreira na São Paulo Alpargatas, onde ingressou em 1980 como engenheiro trainee e durante 25 anos desenvolveu uma carreira, chegando também a diretor da Havaianas. É isso? Depois, se eu estiver errado, me corrija.
corrige, mas atualmente é membro dos conselhos dos supermercados Nordestão e do IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas. Atuou por mais de 3 anos nos conselhos consultivos da Paquetá, Vicbold, Pães Industrializados, e também como presidente do Conselho Consultivo da Cocal, Energia Responsáveis. E olha que interessante, gente, como diretor da Havaianas, ele foi responsável pelo início e consolidação do reposicionamento da marca. Eu quero perguntar um negócio para ele depois sobre isso. E com rigorosa e contínua formação em coaching desenvolvida nos Estados Unidos, vem apoiando o sucesso de líderes de alto impacto em projetos que demandam mudanças de fato, que foi o que ele fez com a Havaianas. E a gente vai trocar uma ideia que a gente vai conversar e manda sua pergunta, dúvida de carreira, de sucesso, e a gente vai falar o que isso tem a ver com a vida espiritual também. A gente vai conversar e pode mandar sua pergunta que ele domina aqui. Bom dia, Paulo. Bom dia. Muito bom ter você conosco, que carreira brilhante, quantas perguntas já vão surgindo aqui na minha mente, mas queria que você falasse um pouquinho, já abrindo, da importância de falar sobre esse tema. Eu diria assim, o tema coaching, ele é um tema que tem estado muito presente na vida das pessoas hoje em dia, né? E é um tema até que está muito desgastado, o nome é muito desgastado de coaching. E esse Exatamente. É um desafio, né? Porque quando você se propõe a fazer uma atividade que tem um nome desgastado, é um desafio grande, né? Mas assim, em termos de coaching, essa atividade ela tem uma barreira de entrada muito baixa. Muito fácil você fazer um curso de coaching, existem muitas escolas formando coaches por aí, e existem pessoas com diferentes níveis de experiência também trabalhando com coaching, né? Mas só que a barreira de sucesso no coaching não é uma coisa muito baixa, porque para você poder ter uma atividade que seja contínua e que você possa viver dela, você tem que ter um nível de desempenho e de serviço aos seus clientes que permita fazer isso, né? Então, acho que o desafio para quem está procurando um coach hoje em dia, que acho que esse é um desafio importante, você tem que ver se a pessoa tem a experiência, se ela tem a formação, se ela tem o caráter, se existe uma química entre você e ela e qual é a metodologia que ela usa para entender se aquela metodologia é aquilo que vai te ajudar a você alcançar o sucesso que você está buscando. Muito bom, Paulo. E como é que a gente faz para quebrar essa barreira de que criaram no coaching, né? Como é que a gente faz para quebrar essa barreira? Eu diria o seguinte, que o importante é que isso é no 1 a 1, né? Eu acho que cada experiência negativa que uma pessoa tem com coaching ou com coaching, ela representa uma dificuldade a mais. Cada experiência positiva que a pessoa tem com coaching é uma dificuldade a menos. Então, acho que a responsabilidade de cada um daqueles que exerce essa profissão é muito grande, né? Porque a gente está não somente servindo aquela pessoa que está contando com o nosso apoio, mas a gente está também servindo uma categoria, né? Então, eu acho que na qualidade do serviço e no sucesso das pessoas que você está servindo que isso vai acontecer. Verdade, muito bom, Paulo. Isso tem muito a ver com a caminhada da pessoa, você analisar a pessoa, a caminhada, a carreira dela, né? E falando em carreira, Paulo, eu queria te perguntar, eu fiquei sabendo que quando você trabalhou na Havaianas, você consolidou a marca, né? Que antes era aquele chinelo tradicional, azul com branco lá e tal, e que você ajudou naquele processo de criar vida, trazer cores, aquele diferencial. E a Havaianas é uma marca muito querida no Brasil e no mundo hoje. Gente, não é propaganda, tá? Mas é uma resultado de um trabalho importante, sério, como o Paulo falou aqui. E eu queria que você falasse um pouco da sua carreira também e desse detalhe que é queridinho do Brasil, né? Muito bem, muito obrigado pela pergunta. Eu queria dizer, em primeiro lugar, que eu fui o líder do time, né? Fomos muitas pessoas que trabalharam nesse projeto e que nós fomos muito gratos à consolidação da marca que havia quando nós iniciamos esse reposicionamento, né? A marca não começou quando nós fizemos isso, nós fizemos uma construção em cima dela, né? A marca ela é muito querida no Brasil. Em 93 vendia-se muitas Havaianas, mas as vendas estavam caindo, né? Então nós, aqui um segredo entre nós aqui, nós fizemos um projeto que tinha como objetivo dar uma sobrevida na marca. Olha. Né? A gente tinha a intenção naquele momento de fazer com que a marca pudesse durar mais alguns anos. Nossa. E nós fizemos então um projeto inicial chamado Havaianas Top, é uma sandália monocolor, vendida somente em sapatarias, ela tinha uma caixinha, tinha um expositor e uma propaganda muito voltada apenas para a revista,
porque a gente queria diferenciar, a gente queria ter um produto que fosse para a classe média, diferente daquele produto que era para classes mais pobres, né? Então, a gente começou esse projeto com o objetivo de dar uma sobrevida. E a coisa começou a funcionar. E aí nós fomos aprendendo nesse processo, né? Então, aquilo que iniciou como sendo uma coisa para dar sobrevida, ela de fato conseguiu dar um início de um reposicionamento que aí nós fomos explorando cada vez mais e aprendendo como é que a gente podia servir esse público novo que nós estávamos alcançando, né? Mas, na verdade, o que nós aprendemos ali é o seguinte: a Havaianas era um produto que vendia muito porque ele era, vamos dizer assim, bom e barato, né? Simplificado. Só que o bom e barato, ele tem diferentes interpretações de acordo com o público. Sim. Uma pessoa que ganha um salário mínimo, por exemplo, né? Para ela, bom e barato, tem uma equação. Se você tem uma pessoa que tem, vamos dizer assim, 15 biquínis, né, de marca, para essa pessoa, uma sandália que é boa e barata para combinar com aquele biquíni, é um outro preço e uma outra posição, né? Então, nós fomos aprendendo a explorar isso e tivemos que mudar muita coisa, né? Mudar a fábrica, mudar marketing, mudar a comunicação, mudar a cultura. E foi um privilégio muito grande a gente poder trabalhar com esse projeto. E o que eu aprendi depois, eu percebi depois, é que nós ali conseguimos fazer isso porque nós criamos uma cultura naquele ambiente. Olha que lindo. Que permitiu que isso se manifestasse, né? Então, era uma cultura em que eu até vejo, né, hoje em dia, olhando os valores cristãos, né, aqueles que eu aprendi de casa desde cedo. Meu pai é pastor, minha mãe é uma mulher muito crente, muito fiel, né, valores como confiança, né, como você poder ser grato, como você poder ter um aprendizado. Quer dizer, são coisas que, como você reconhecer, coisas que foram aplicadas muito naquele tempo e acho que ajudaram muito a gente a construir em cima daquela marca que hoje é a Havaianas, que todo mundo conhece. E, Paulo, isso é interessante porque a gente fala de uma marca, de uma grande marca, né? De um boom que deu aí a Havaianas, sucesso no mundo inteiro. Tem pessoas que vão visitar amigos fora do país e levam presente na Havaianas. A gente está falando de uma marca grande e queridinha, como a gente falou. Mas o coaching, ele também pode ajudar as pessoas de uma forma particular, né? Eu queria que você falasse um pouco disso. Como que pode ajudar as pessoas que estão confusas nas suas carreiras, assim, que estava lá, como a Havaianas talvez estava antes, assim, né? Precisando dar uma repaginada, pessoas confusas. Como que o coach pode ajudar as pessoas também? Então, para responder essa sua pergunta, eu gostaria de dar um passo atrás, né? Porque o que é coaching, né? Qual é a definição de coaching? Dado que existem tantas abordagens diferentes e tantos públicos diferentes, eu trabalho com uma definição de coaching que eu aprendi no meu segundo curso de coaching. Você veja, eu durante a minha carreira fui coach durante 3 oportunidades. E só aprendi o que era coaching no segundo curso que eu estava fazendo lá nos Estados Unidos, né? Então, coaching, a definição que eu gosto e que eu uso é o seguinte: é uma parte de um relacionamento ou de uma relação em que uma pessoa está dedicada ao desenvolvimento da outra, né? Então, você tem o coach, que é quem está dedicado ao desenvolvimento do coach, e esse relacionamento que se desenvolve é o que nós chamamos de coaching, né? Então, assim, esse processo é um processo que tem várias etapas. Ele começa com, vamos dizer assim, quando é que o coaching faz sentido para alguém, né? Quando eu estou, por exemplo, numa certa fase da minha vida que eu quero construir um futuro diferente daquele que eu estou vivendo hoje, tá? Então, eu olho para frente e falo, eu quero construir uma coisa diferente ou eu quero fazer uma coisa que eu faço hoje de um modo diferente, tá? Então, eu olho para frente e vejo o seguinte: isso eu chamo de projeto, tá? O meu projeto é eu realizar no meu mundo exterior uma coisa diferente daquela que eu estou realizando hoje, tá? Seja fazendo uma atividade diferente, seja fazendo de um modo diferente. Por exemplo, casar é um projeto, tá certo? Sim. Eu sou solteiro, de repente eu caso com uma pessoa, em seguida eu vou construir uma vida de casados, tá? É diferente do presente, que eu era solteiro e ela era solteira também, tá? Então, esse é um projeto, né? Por exemplo, eu estou numa posição numa empresa e aí eu sou promovido, tá? E eu quero ser bem-sucedido naquela posição nova. Isso também é um projeto, né? Ou eu sou um chefe que eu tenho uma forma de lidar com a minha equipe que não está funcionando mais muito bem. Então, a partir dali, eu quero mudar a forma de eu atuar. Isso também é um projeto, tá? Então, para dar exemplos de que tipo de projeto a gente tem. Então, quando eu defino o meu projeto e eu me comprometo em realizar esse projeto, 2 coisas invariavelmente acontecem, tá? A primeira delas são obstáculos externos, coisas que são fora do mundo, fora de mim mesmo, né, que vão
trabalhar contra aquilo que eu quero realizar, né? Então, o que pode ser, por exemplo, um obstáculo externo? Uma crise econômica, né? Uma doença na família, pode ser um obstáculo externo, né? Um concorrente que lançou alguma coisa diferente, uma pessoa que você perdeu na sua equipe, tudo isso são obstáculos externos, são coisas que acontecem no mundo, no seu exterior, e que são obstáculos para você ter sucesso no seu projeto. Tá? Então, essa é a primeira coisa que acontece, das duas. A segunda coisa são os obstáculos internos. O que são os obstáculos internos? São as coisas que estão ligadas ao meu jeito de ser, o meu jeito de fazer as coisas, o meu jeito de pensar, as minhas crenças, e essas coisas vão me limitar naquilo que eu quero realizar no meu mundo exterior, no meu projeto, né? Então, o que o coaching faz? A gente procura, primeiro, ajudar a pessoa a dar uma clareza maior no qual é o projeto dela, né? Que, de fato, você está afim de realizar no seu mundo exterior. Nem sempre está muito claro isso, a gente pode ajudar, né? E a outra coisa que a gente faz, a gente procura identificar quais são os obstáculos internos que ela tem. Muito bom. Né? E aí a gente ajuda a pessoa a lidar com esses obstáculos internos de modo que eles sejam superados e ela possa não mais fazer aquilo que está atrapalhando e começar a fazer coisas novas que a vão ajudar. Né? Muito bom. Isso tem a ver com o processo de desenvolvimento, é isso? Esse é o processo de desenvolvimento que o coaching ele propicia. Né? Que demais. E, Paulo, isso tem ajudado muitas pessoas, né? Você poderia contar um exemplo para a gente que tem ajudado que esse processo de desenvolvimento ajudou? Eu posso sim. Eu tenho vários exemplos, né? E aqui eu queria contar um pouco um caso muito interessante em que eu aprendi muito, né? Que é o caso da Fernanda. A Fernanda é o nome fictício dela, tá? Boa. A Fernanda, ela é filha de uma amiga muito querida da minha mulher, Shayla. E a Fernanda, ela estava no 4º ano da Getúlio Vargas para se formar já em administração. E ela chegou para os pais e disse que ela queria, depois de fazer a faculdade de administração, ela queria fazer medicina. Então, você imagina os pais, né? Diz que medicina, nessa altura do campeonato, você acabou de se formar na GV, você é uma menina bem formada, você é uma menina bonita, você é uma menina que fala inglês, morou nos Estados Unidos. Quer dizer, encheram a bola dela e disseram assim, não estão entendendo o que está acontecendo aqui, né? Por que você quer fazer medicina? E aí ela também não tinha muita clareza disso. E aí a mãe dela perguntou para a Shayla se eu conversaria com ela. E eu disse assim, claro que converso. Vamos ver o que a gente pode ajudar, né? E aí, conversando com ela, na primeira conversa que nós tivemos, eu procurei explorar com ela o que a medicina tinha a ver com a administração, né? O que aconteceu que ela estava a fim de fazer a medicina depois da administração. E foi muito curioso, porque ao longo da conversa a gente foi percebendo que, naquele caso, a medicina ela estava a serviço de ela não mudar de atividade, tá? Ou seja, ela queria, por alguma forma, que ela não entendia ainda, mas ela queria continuar uma vida de estudante. Olha! Né? Então, não era claro para ela que isso estava acontecendo. Né? E quando a gente percebeu que era isso que estava acontecendo, eu procurei ajudá-la a entender qual é o mecanismo dentro dela que estava levando a isso. Né? Que é um mecanismo que eu vejo muito presente em muitos jovens hoje, vejo presente também em muitos executivos de muito sucesso. Verdade. Né? Que se chama o seguinte, né? Tem uma doutora americana chamada Carol Dweck, que ela desenvolveu vários estudos e ela definiu que nós temos 2 tipos de modos de pensar, que ela chama de mindset, né? Que são predisposições mentais. Um desses mindsets é aquele que ela chama de mindset de crescimento, tá? E o outro mindset ela chama de mindset fixo, tá? Então, o que é o mindset de crescimento? O mindset de crescimento é aquele que eu tenho uma crença fundamental de que os meus talentos, a minha inteligência, eles são um dado inicial da minha vida. Eu recebi aquilo. Quanto mais eu trabalhar aquilo, mais eu vou desenvolver. Habilidades, talentos, enfim, a inteligência era uma coisa para ser desenvolvida. Esse é o mindset de crescimento. O mindset fixo, por outro lado, ele tem uma crença de que aquilo que ele recebeu de talentos e inteligência é uma coisa que é fixa. Ele não tem como aumentar aquilo, entendeu? Então, ele recebeu aquilo e é aquilo que ele tem que viver com ele. Então, quando você tem um mindset de crescimento, que você entende que você pode se desenvolver, você olha desafios de uma forma muito diferente daquele que tem um mindset fixo. Porque, para quem tem um mindset de crescimento, o desafio é uma forma de se desenvolver, né? A tarefa é uma forma de desenvolver. Então,
essa pessoa gosta de desafios e coisas que dão trabalho. Já o mindset fixo não gosta disso. Porque, por exemplo, se eu faço um teste mais difícil, né? Vou mudar de atividade. E se eu não der certo ali? Tá? Se eu não der certo ali, na cabeça dele, ele pensa o seguinte, ele pensa que se eu fracassar em alguma coisa, eu serei um fracasso. Então, esse mecanismo que está operando, né, vamos dizer assim, por trás, né, não é uma coisa objetiva, uma coisa clara, ele acaba limitando a pessoa naquilo que ela pode fazer. Então, como é que a gente trabalhou com ela, né, com a Fernanda? Ela tinha algumas entrevistas que ela tinha que fazer dentro do processo de trainee, isso ainda antes dela terminar a faculdade. E aí nós combinamos o seguinte, né? Já que identificamos que ela tinha muito presente nela esse mindset fixo, a gente identificou como é que ele pode trabalhar para ir superando isso, né? Então a gente falou assim, você vai, nas suas próximas entrevistas, a sua prioridade ali não é passar na entrevista. Esquece passar na entrevista. A sua prioridade ali é você aprender. Aprender sobre você na entrevista, aprender sobre o entrevistador, aprender sobre a empresa, aprender como é que você se sente naquele ambiente, quer dizer, aprender o máximo que você puder ali. E foi muito interessante, porque ao longo do processo, ela foi passando nas entrevistas. Né? Uau, que legal. E foi muito legal, porque ela chegou numa dinâmica, depois de passar nas entrevistas. Que relaxa, né, isso, Paulo? Desbloqueia, né, o cérebro. Desbloqueia. Você fica, quando você está aprendendo... Medo, atenção, bloqueia, isso. né? É curiosidade, né? A curiosidade deixa a gente num estado mais aberto. E você desempenha muito melhor a sua atividade quando você está mais aberto. Foi interessante que ela passou nas entrevistas e foi para uma dinâmica, aquelas que reunia muitas pessoas ali para fazer para participar ainda do processo seletivo, né? E ela me contando que, eu falei, como é que foi lá? Aprendeu muito, né? Eu sempre perguntava para ela isso. Eu cheguei lá, eu achei aquele pessoal meio de baixo nível, achei que tinha uma turma lá que eu não gostei. Até o pessoal da empresa era meio esquisito, né? Eu falei, alguma coisa deu errado, né? Aí ela falou assim, mas aí, Paulo, sabe o que aconteceu? Aí eu comecei a olhar e vi que era o meu mindset fixo, querendo me convencer, tá, de que se eu não passasse ali, tudo bem. Olha. Aí eu falei, bom, agora você deu um passo importante, porque você conseguiu observar você atuando, sendo dirigida por um pensamento que não estava sendo positivo para você. Então, aqui você deu um momento importante. Porque, assim, o nosso desenvolvimento ele acontece quando a gente é capaz de colocar como objeto na nossa frente aquilo a que nós estamos sujeitos, né? Sim. Então, quem disse foi um psicólogo de Harvard. Então, é aí que chegou. Então, quando ela conseguiu identificar que aquilo que estava se passando nela, tá, era fruto de algum processo mental, ela conseguiu, então, identificar e aí ela mudou. Então, é um processo muito importante de mudança. E aí ela, enfim, seguiu a carreira de administração, hoje está casada, passou um tempo fora do Brasil, está voltando, vai para outro país, e, graças a Deus, continua lidando com isso, porque isso é um processo contínuo de aprendizagem, né? E de mudança. E, Paulo, você foi falando aqui, foi vindo várias coisas na minha mente, que tem muito a ver com a transformação, a renovação da nossa mente, e eu associei isso também com a palavra de Deus, né? Quando você não está enxergando, a palavra de Deus fala, ela incentiva muito você pedir ajuda, você buscar ajuda, né? Nós temos o discipulado, eu queria te perguntar a associação que isso tem com o discipulado também, e isso é uma leitura para empresas, né? Para desenvolvimento empresarial, profissional, né? Uma ferramenta importante como desenvolvimento, né? E eu queria te perguntar sobre isso, assim, porque as pessoas, mesmo tendo ou mindset fixo ou de crescimento, ela pode mudar, ela pode migrar e transformar a mente, né? Eu queria te perguntar sobre essa associação. Assim, a questão do processo de coaching, eu não falei aqui, mas eu acho que um dos pontos-chave para mim, se você me pergunta o que é mais importante no processo de coaching, né? Ou quem é mais importante, a minha resposta sempre é a pessoa mais importante no processo de coaching é o coachee, é aquele que está recebendo o coaching, né? Porque se essa pessoa não estiver comprometida com aquilo que ela quer construir, com o projeto que ela tem, nada vai funcionar. Tá? Então, que palavra forte, comprometimento. Comprometimento. Né? Quer dizer, a palavra não é eu quero, eu gostaria, eu desejo, tenho vontade de. A palavra estou comprometido. Né? O compromisso é uma decisão, tá certo? Então, quando você está comprometido com alguma coisa, você segue em frente, apesar das circunstâncias, apesar de como você está se sentindo. Eu decidi, estou comprometido e eu vou em frente. Tá? Então, por exemplo, eu nunca começo um trabalho de coaching com nenhum coachee com quem eu não tenha a confiança de que ele está comprometido com aquilo.
Muito bom. Tá? Olha que legal. Então, é um Você nem processo começa. sempre de escolha mútua, né? Isso é uma parte dos perfis de líderes de alto impacto? Isso, a maioria deles tem isso, né? Tá. Mas deixa eu voltar só na sua questão sobre, Claro, o processo de discipulado, né? Quer dizer, se a gente entende que o coaching é a parte da relação em que uma pessoa está dedicada ao desenvolvimento da outra, eu acredito que o discipulado se encaixa bem nessa definição. Muito, né? Não é um processo que tem um começo e tem fim. Normalmente o coaching, você tem um início e você tem um fim. Você está em ponto A, você está em ponto B. No caso do discipulado, o ponto A é onde eu estou agora, né? E o ponto B é quando Infinito, Jesus voltar eterno. ou quando eu morrer. Né? Quer dizer, então é um processo contínuo. Mas nos dois processos é fundamental que haja o quê? O comprometimento. Né? Muito bom. Quer dizer, se eu não estiver comprometido com o meu desenvolvimento, seja ele espiritual, seja ele emocional, psicossocial, ou qualquer que seja ele, ou físico, esse desenvolvimento não vai acontecer, ou ele vai ser muito limitado. Né? Então, eu acho que o que tem de importante nisso é o compromisso. Né? E com o compromisso a gente vai em frente e aí o processo faz sentido. Porque não adianta, por exemplo, eu estar muito interessado no desenvolvimento do meu coach e ele nem tanto. Né? Então, esse é um ponto muito importante do processo. Eu lembro algum pastor que comentou algo semelhante, que fala que uma das maiores dificuldades de ensinar a Bíblia é que as pessoas não conhecem a Bíblia, né? E isso tem a ver um pouco, também não se dedica, né? Não está comprometido. Exatamente. E, Paulo, treinamento de líderes de impacto. Queria que você comentasse um pouco isso e como que é isso. É diferente? Começa com um ponto desse que o senhor colocou, né? Assim, as pessoas... É muito interessante, né? Quando eu era trainee, vou contar uma história. Quando eu era estudante ainda do ITA, eu passava na Dutra, o ITA era lá em São José dos Campos, ele é em São José dos Campos, e eu passava na Dutra de ônibus, vindo de São Paulo, e eu olhava assim, do lado direito, lá perto de São José tinha uma fábrica muito grande, uma fábrica da Alpargatas. Olha. E eu me lembro que eu me fazia algumas perguntas quando eu passava por ele. Eu falei, como é que será que vive esse cara que manda nisso aqui, né? Né? Como é que vive alguém que não uma fábrica nem essa aquela? E aí, depois de alguns anos, eu já formado, depois de 5 anos, eu descobri como é que vivia um cara que mandava ali, né? Porque era eu que estava mandando. Né? Aí eu vi o seguinte, né? Que foi muito interessante, porque a pessoa que está ali no comando daquilo é uma pessoa exatamente como eu, com as minhas dúvidas, com as minhas certezas, com os meus medos, as minhas ansiedades, né? Então, uma pessoa de sucesso hoje, que a gente olha, que tem uma posição de liderança de alto impacto, também é uma pessoa que tem as suas dúvidas, tem seus medos, ansiedades, certezas, conquistas, né? E aprender a entender como é que ela funciona e como é que ela pode se limitar ou não por aquilo, esse é o trabalho a ser feito, né? Porque eles são muito comprometidos com o que eles querem construir. E muitas vezes vão repetindo coisas que não estão mais ajudando, né? Olha, então, o nosso trabalho é muito mais ajudá-los a enxergar isso e ajudá-los a superar isso, né? Muito bom. Olha, palavras comprometimento, né, crescimento. E você falou uma coisa interessante, que é quando, independente do que você está sentindo, o comprometimento, você vai em frente e independente do que você está sentindo ou das situações externas, você continua indo em frente e isso gera comprometimento, né? Isso. Queria que você comentasse esses pontos importantes para que possa gerar comprometimento. Ótimo. Assim, a questão do comprometimento é uma decisão, né? Eu decidi que isso é importante para mim, então, portanto, eu vou em frente, né? Quando eu estou decidindo o que eu vou fazer baseado no que eu estou sentindo, né, que é diferente do que eu estou comprometido, às vezes eu estou comprometido em seguir nessa rota aqui, mas eu não estou me sentindo muito afim de fazer aquilo, né? E o meu sentimento, nós sabemos, né? O sentimento ele é de um jeito, um dia de um jeito, outro dia do outro, né? Então, às vezes eu estou bem, às vezes eu estou mal. E se eu vou me fiar no meu sentimento para seguir em frente ou não, num certo caminho, eu vou ficar muito errático nisso, né? Olha, eu vou, olha, eu não vou, né? Então, assim, é que nem a pessoa que, por exemplo, quando você está... Quem faz esporte, quem corre, né? A corrida é interessante. Se você se compromete em correr certo número de vezes por semana, num certo horário, e você decide que você vai correr, às vezes você levanta tipo às 5h30, né? Muitas vezes para correr. Fala, putz, a cama está tão quentinha, está tão gostoso aqui, né?
será que eu vou correr mesmo, né? Aí você fala, não, acho que não vou, acho que vou. Se você tem um compromisso, fala assim, eu me comprometi, eu vou correr. E acontece uma coisa muito interessante, porque aquela sensação que você tinha de que não ia ser legal, estava melhor na cama, depois dos primeiros 5 minutos, você começa a perceber o benefício daquilo, né? Então, quer dizer, o nosso compromisso, quando colocado em prática, ele impacta o nosso sentimento, a nossa emoção de uma forma muito positiva, né? Porque você conseguiu vencer aquela barreira e você está experimentando os benefícios de estar cumprindo o seu compromisso. Então, é mais ou menos assim na vida também, né? Fenomenal, e vai indo em frente. Agora você falou outro ponto, que é tirar as coisas que não ajudam mais. Isso é muito válido para a nossa vida, né? Em todos os sentidos. Sem dúvida, né? É assim, se a gente dizer o seguinte, você, Lídia, por exemplo, você é uma moça de sucesso. Moça, né? Glória a Deus. Você, tudo aquilo que você fez até hoje na sua vida contribuiu para quem você é nesse momento. Verdade. Né? Então, você deve ter feito coisas que te ajudaram mais, te ajudaram menos, te prejudicaram, mas o conjunto dessas coisas te trouxe até aqui, onde você está. Né? Então, você olha para frente, o que eu quero construir na minha vida? Né? Você tem duas maneiras. Você pode ficar brigando com as coisas que você faz hoje, que eventualmente não vão te ajudar muito mais, ou você pode honrar isso que você fez até aqui, que não vai te ajudar mais, e dizer, olha, isso aqui eu não quero mais fazer. Como é que eu aprendo a deixar de fazer isso, entendeu? Mas sem brigar, né? Sem ficar lutando contra isso. Uhum. Reconhece o valor que isso tem para você, que no conjunto isso te ajudou a chegar onde você chegou. Né? Então, que quando você faz as pazes com isso que a gente acha que pode não ser muito bom mais hoje, isso fica tranquilo ali e você segue em frente. É um dos mecanismos que a gente tem de seguir em frente. Isso se assemelha muito com a caminhada cristã também, né? Queria que você fizesse a comparação com isso. É isso mesmo, né? Quando a gente reconhece o nosso pecado, né? E a gente se arrepende dele, e a gente se é perdoado por Deus, isso fica para trás, né? E a gente segue em frente. Quer dizer, o pecado, de alguma forma, não posso dizer que o pecado foi bom na minha vida, mas o pecado, de alguma forma, ele em mim me trouxe a consciência dele, né? E isso me ajudou no meu processo de conversão, né? Mas é um pouco diferente do que eu estou falando aqui, né? Sim, claro. Mas ele tem Mas assim, a questão de você ser capaz de honrar tudo aquilo que você trouxe até aqui te ajuda a você ir em frente. De saber discernir o bem do mal, né? Essa Isso. coisa, tipo, isso me basta, isso me serve, não serve mais. Ouça tudo e retém o que é bom, né? Digamos assim, Paulo falou, né? Isso. Exatamente. Ô, Paulo, muito bom. Queria que as pessoas que querem te encontrar, querem saber do seu trabalho, como que elas podem? Tem alguma rede social que você usa? Eu uso o LinkedIn, né? Eu não sou de ficar postando coisas, não. Eu não tenho uma rede social muito ativa. LinkedIn, né? é muito bom também. E aí tá como Paulo Lali, Isso. com 2 L's. Isso. Muito bom. Tem uma entrevista bacana que eu dei, desculpa falar, mas eu acho que foi legal, para um programa chamado Novos Intérpretes, que você pode achar também lá. Tem um material bacana que a gente explora vários, não desse ponto, mas outros pontos que a gente fala, que eu acho que talvez valha a pena as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais, poderem olhar isso. Muito bom, muito bom. E, Paulo, queria que você deixasse, então, uma mensagem final para quem está nos assistindo, quem vai assistir futuramente, por favor. Tá. Mensagem final, assim, baseado em tudo que eu tenho aprendido, eu diria o seguinte, que quanto mais a gente tiver na nossa vida, diante de qualquer circunstância, 2 atitudes. A primeira é de gratidão. Né? A gratidão, ela tem um aspecto muito importante, que quando a gente é grato por alguma coisa na gente abre, né? A gente fica mais relaxado e fica mais, de fato, aberto àquilo que está diante de você, né? Então, as coisas podem estar ruins, mas quando a gente pensa que elas podem estar ainda piores, a gente pode ser grato por estar apenas daquele jeito, né? Então, por exemplo, nós estamos vivendo um tempo hoje de essa pandemia está deixando todo mundo numa circunstância de restrição muito grande, né? Então, como é que eu posso ser grato numa situação como essa que eu estou vivendo, né? Quantas coisas eu tenho hoje que muitas pessoas não têm? Como é que Deus tem cuidado de mim ainda nesse contexto, né? Como é que tenho aproveitado as oportunidades que Ele está me dando para poder trabalhar? Então, enfim, nós temos sempre uma razão para ser grato. Verdade. E a gratidão, ela mexe dentro de nós alguma coisinha, de uma chavezinha ali, né? Por isso que a palavra diz, né, que em tudo dai graças, né? Porque quando eu dou graças a alguma coisa, eu mudo internamente.
Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, né? Tenha diante de qualquer coisa uma atitude de aprendizagem. Né? Aprenda sobre você, aprenda sobre a circunstância, aprenda sobre como é que você funciona naquilo, né? Como é que as pessoas lidam com aquilo. Então, porque essa conjunção, né, de gratidão com visão de aprendizado, ela vai fazendo com que você vá aumentando o seu potencial, o seu, vamos falar assim, de capital humano, né? Porque você se abre e você cresce, né? Então, você vai preparando cada vez mais para você poder atingir os seus objetivos, os desafios que você tem pela frente, né? Então, seriam esses os dois convites. Porque muitas vezes acontece o seguinte, as circunstâncias externas, elas, normalmente, quando são adversas, elas tendem a nos colocar num estado de contrição, de fechamento, né? de tensão. E esse estado de tensão, ele não é o estado melhor para a gente lidar com aquelas circunstâncias em que nós estamos envolvidos, né? Então, uma chavinha assim, como é que eu posso aprender a ser grato, apesar das circunstâncias, né? E como é que eu posso usar aquelas circunstâncias para aprender como superar aquilo, né? Então, esses são os dois convites que eu faço para quem estiver assistindo, que são coisas muito importantes e simples de fazer, desde que haja prática. Prática, 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 prática. Esse é o segredo da coisa. Que importante, Paulo, que mensagem boa para a gente refletir e também para ver o coaching com outros olhos, né? Afinal, foi tão machucada a imagem do coaching, né? E é muito legal para a gente poder ver que há uma importância nesse trabalho, né? Que há um crescimento, que há uma continuidade, que há um valor no processo, né? Eu queria te agradecer muito por disponibilizar seu tempo de vir aqui nos fortalecer, nos enriquecer com esse conteúdo e pedir que talvez, quem sabe, novos programas, né? Falando sobre temas específicos, se o senhor aceitar, já fica o convite aqui para frente, mas agradecer de todo o coração em nome do Manhã IPP e da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que é muito bom ter um conteúdo rico como esse. Obrigada mesmo. Obrigado a você pela oportunidade, e eu sou membro dessa igreja aqui já faz, desde 2011, né? Amo essa igreja e estamos juntos, como diz o pastor Alival, né? Aquilo que eu puder contribuir, por favor, conta comigo. Que bênção, que bênção. Obrigada mesmo, Paulo. A gente quer sim. Muito bom, gente, muito bom esse conteúdo, enriquecedor, né? Você gostou? Deixa aí nos comentários, fala pra gente. E agora tem mais conteúdo que vai edificar sua vida. Para ficar ligadinho, Tainá trouxe algo importante pra gente. Fala aí, Tainá, o que você trouxe pra gente hoje? Oi, pessoal, bom dia. Você tem se sentido sozinho em casa? Então fique esperto, porque essa boa ideia é pra você. Você gosta de animais? Então a nossa boa ideia de hoje é: adote um pet. Aproveite para pegar aquele bichinho que está abandonado ou em algum abrigo, sem um lar, e adote para ter uma companhia. Eles podem ser dóceis e parceiros, e você pode aproveitar para brincar, para dar banho, dar de comer. Nesse período de quarentena, é muito bom para distrair um pouquinho a mente. E aí, o que você achou dessa ideia? Conta aqui nos comentários se você tem um pet e como foi essa experiência em casa com eles, caso você tenha pego um. Essa foi a boa ideia de hoje, e não deixe de colocar aqui nos comentários sobre o que você quer saber, para que a gente possa estar preparando uma boa ideia para você. De volta, Manhã PP, que entrevista, né, gente? Gostou? Deixa aí nos comentários se você gostou, se tem mais alguma dúvida também para ser sugestão para a gente como temas dos próximos programas, né, de produtividade, de trabalho. Ficou alguma dúvida? Escreve aí, que depois a gente dá uma olhadinha no chat e a gente pode fazer até um outro programa. Manhã PP continua com conteúdos e agora eu quero te dar uma dica relevante, que é a nossa dica de leitura. Você vê que aqui a leitura é forte, né? A gente sorteia livros, indica livros, e a dica de leitura que tem a ver com o nosso tema de hoje é Faça Mais e Melhor. Você está precisando ser mais produtivo no seu dia a dia? Está sentindo isso? Olha só o que esse livro vai oferecer para você. Os obstáculos comuns à produtividade, quais são os obstáculos, né? E o grande propósito da produtividade. Por que você
produz? Qual o propósito maior de produzir, né? Também esse livro vai trazer 3 ferramentas essenciais para que a gente possa ser produtivo. E também vai falar de o poder nas rotinas diárias e semanais. Olha só que interessante. E ainda terá um bônus de conselhos para administrar bem os seus e-mails e também para organizar melhor a sua produtividade. Olha só que dica preciosa de livro, que é Faça Mais e Melhor. Esse livro é muito bom, gente. Super indico. E agora eu tenho um recado especial para você. O EAD Pinheiros lançou um curso novo, Rede de Discipulado 1. Nesse curso, o reverendo Arival Dias, ele oferece um estudo para formar discípulos e levá-los ao pleno conhecimento de Cristo. Esse curso ele é 100% online e conta com um fórum de discussão e dúvidas para esclarecer as dúvidas de todos os alunos. Ele é 100% online, como eu falei, e os alunos que concluem esse curso recebem um certificado de conclusão. Para adquirir agora esse curso, está num preço muito bom, gente. É só acessar a página ippinheiros.org.br/EAD Pinheiros. Dica preciosa para sua igreja, para você pessoalmente. Então, entra aí, acessa e já adquire esse curso que vai modificar a sua vida. E olha só, temos aniversariantes do dia. Vamos ver quem são os aniversariantes de hoje? Parabéns para o Abílio Nogueira, para o Cláudio Oliveira, o Guilherme Martins, o Henrique Martins, a Janaína Lira, a Letícia Hashimoto, a Luísa Gonçalves, o Matheus Lameira, o Rodrigo Takegawa e a Ruth Pereira Tel Moraes, aniversariantes hoje, dia 30 de novembro, segunda-feira. Que Deus abençoe muito. Receba o nosso carinho, nosso abraço da sua igreja, né? São membros aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E também quero dar aquele abraço para quem está de aniversário hoje e não é da igreja, mas está aniversariando. Sinta-se abraçado, com muito carinho por nós, e obrigado pela companhia, né? O aniversário é seu e o presente é nosso com a sua companhia, que a gente possa caminhar junto aí para a glória de Deus. É isso aí, gente. Muito bom estar com vocês nessa manhã. Obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia, por você abrir a porta da sua casa e caminhar com a gente em conhecimento, em profundidade, nesse conteúdo que é cristocêntrico, preparado com muito amor e carinho para você. Lembrando que amanhã acontece o Dia de Doar e você está convidado para ser um missionário nessa parte também. Nós teremos amanhã uma programação exclusiva em virtude de doação de graças, de doar, de se doar, de fazer aquilo que Cristo nos chamou para fazer. Então fica ligado na nossa programação aqui, que amanhã, terça-feira, dia 1º de dezembro, é o dia de doar. E a gente conta com a sua participação, seu carinho e a sua companhia. Até amanhã, fiquem com Deus e continuem ligadinho aí no nosso canal.